Hoje vou dizer bem, vou saudar uma atitude de uma determinada pessoa. Imaginem, eu a dizer bem. Conversas com Pedalada de 4 de outubro de 2024. 4 de outubro, dia em que se implantou a República no Conselho de Loures. No Conselho de Loures foi antes. Na região sul, a malta é apressada. É assim mesmo. Bom, esta é a conversa com Pedalada, como disse, e já vamos, a seguir ao genérico, falar desses assuntos. Mas primeiro tem de ver um videozinho do livro Cá do Rapaz, que ainda há livros da segunda edição, ainda não esgotou. Já saiu a segunda edição do romance Um PID com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. E para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um PID com Alzheimer, pode adquiri-lo através do site da editora Âncora. Segunda edição. Conversas com Pedalada. Pois é, eu disse que ia dizer bem e vou dizer bem. Vou dizer bem do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. Eu gostei do que ouvi ontem. Eu acho que ontem estava a ouvir aquilo e achei que estava um estadista a falar. Pela primeira vez ontem, porque até agora a coisa tem andado. Ontem achei que sim. Achei que negociar é aquilo. É apresentar propostas concretas e ir ao encontro do outro. Esperemos que agora o outro lado, Pedro Nuno Santos, se revele também um estadista e que perceba que é melhor que entrem em acordo do que haver eleições, porque as eleições, nesta altura, podem prejudicar o país. Embora eu, pessoalmente, acho que o Chega ia diminuir muito a votação e isso não prejudicava nada ao país. Mas pronto, deixem lá estar também. Por enquanto, são indefensivos, não servem para rigorosamente nada, a não ser para ganhar o ordenado e as alcavalas de um X por voto. Até agora só têm servido para isso. Outro dia houve um espectador que eu ouvi num canal de rádio a dizer: se não fosse o Chega, os podres deste país não se sabiam. Não digam isso. Não digam isso, porque eles lá dentro têm os próprios podres também lá estão dentro, não é? Mas falemos então daquilo que vi ontem. Vi e fiquei com esperança que o orçamento seja aprovado e que não haja eleições, que se possa continuar. Porque já as eleições que existiram, em março, creio eu, não foi? Foram injustas. Foram provocadas por uma senhora procuradora, não é? Que resolveu fazer aquele parágrafo que agora vai sair calmamente do seu lugar, vai-se embora e ninguém lhe pede contas. E mais, e foram buscar um procurador lá dentro da casa, um procurador da casa, que lá tem andado, e que enfim, seria melhor que fosse alguém que não representasse o sistema e aquilo que aquilo tem sido até agora. Mas enfim, ficamos a aguardar. Outra coisa engraçada é que parece que 3 meses depois de assumir o cargo, faz 70 anos. Ora, eu tenho visto que a norma na função pública, desde os professores catedráticos, aquela gente toda, é aos 70 anos vão-se embora. Aconteceu isso com, sei lá, na Direção-Geral da Saúde, recordo-me, o senhor que lá estava fez 70 anos, teve que se ir embora. Uma data de sítios, fazem 70 anos, vão embora. Pelos vistos, aos 70 anos começam a dirigir o Ministério Público, aos 70 anos, como Procurador-Geral da República, aos 70 anos. É um cargo de 6 anos, já vai estar até aos 76. Mas eu não tinha dito que vinha aqui dizer bem. Pronto, já disse bem
da tentativa que o Primeiro-Ministro, daquilo que ontem apresentou ao país como forma de ir ao encontro do PS, e eu que sou um defensor que o PS deve entender com o PSD, e o PSD se deve entender com o PS, para que o país seja governável e possa avançar, fiquei muito satisfeito e só tenho a dizer bem. Além disso, parece-me que respeitou as tais linhas vermelhas do não é não e com o Chega nada. Aliás, eu até acho que perante intervenções como a de ontem do Ventura na Assembleia, uma coisa que eu achei nojenta, ir para ali falar de ciganos e coisas assim, nojento, aquilo a mim meteu-me nojo, mas o homem tem esse condão, já me mete nojo só de ver a fotografia dele nos outdoors, dá-me logo vómitos. Mas não é só ele, felizmente. Há lá mais que já me começam a dar urticária. Mas ontem, mais uma vez, se viu que é gente que não tem nível, que chega ali, baralha tudo, não tem mais nada para dizer, e quando se vê aflito e encurralado, tenta mandar uma bola para o outro lado para falar de uma etnia que são tão portugueses como nós. Eu estou a escrever outro livro que possivelmente se vai chamar A Minha Amiga Morte, possivelmente, e estou a revê-lo todo porque entretanto a meio tive outra ideia e tal para ali pôr, mas nas pesquisas que tenho feito para, enfim, para não dizer lá, tentar não dizer coisas que não respondam à realidade, andei a ver, porque no meio também aparece um cigano no livro, andei a ver e os ciganos chegaram a Portugal ainda antes do Vasco da Gama ter partido para a Índia, vindos de Espanha. Portanto, vieram da Índia, os ciganos, foi uma tribo que veio da Índia, veio por aí fora e tal, e chegaram cá antes do Vasco da Gama chegar à terra deles. Estão a ver? E portanto, esses senhores que têm a mania de dizer eu fiz a guerra na defesa da pátria e aquelas coisas, que não foi na defesa da pátria. A guerra colonial não foi em defesa da pátria, meus amigos. Foi em defesa de uma ideia injusta e de um governo injusto que era o Estado Novo. Foi em defesa deles, não foi do país, foi deles e das ideias deles. Só, mais nada, zero. E não foi defender a pátria. De forma alguma. Muito pelo contrário. Foi prejudicar a pátria. Graças... Não tiveram culpa nenhuma, foram obrigados. Quem teve a culpa foi o Estado Novo. Mas foi prejudicar a pátria. A guerra colonial prejudicou-nos muito. Não só pela grande fatia do orçamento que levava, não é? Como pelo atraso que provocou no país, já que a maioria dos jovens viam a sua vida interrompida durante 2 anos, 3 anos, 4 anos e alguns durante 6 anos. Interrompida. Era comum ver-se nos jornais, precisa-se isto e daquilo, fulano, escritório, serralheiro, o que fosse. E depois dizia embaixo, serviço militar cumprido. Porquê? Porque não queriam lá ninguém admitir alguém aos 16 anos, que na altura podia-se começar antes, 16 anos, penso que foi só depois do 25 de Abril, mas pronto, não, e podia, que eu comecei a trabalhar aos 16 anos, mas tenho primos meus, que andava eu a estudar e eles já estavam a trabalhar, da minha idade, até mais novo, o meu primo António, da Casa dos Frangos, ali de Sintra. Eu lembro, andava eu a estudar e trabalhava ele numa agência de turismo na Star, com a sua farda, andava ali a entregar as coisas. Bom, portanto, ninguém queria admitir alguém com 17 ou 18 anos. Com 17 ou 18 anos já podiam ser uns profissionais feitos, começavam aos 12, 13, 14, já podiam ser profissionais feitos, de serralharia, num escritório com essa idade, começando em
aspirante, que era assim o aspirante, e depois terceiro escriturário e tal. Pronto, já podia ser terceiro escriturário. Ninguém queria admitir, porque depois, quando ele fizesse 20 anos, estava 2, 3 anos, ou 4, ou 6, fora do emprego. Portanto, ninguém queria isso. Eram tempos obscuros, completamente obscuros, que esta gente, tirando um ou outro que lá estão sentados na bancada do Chega, sabem que foi assim e querem aquela narrativa porque aquilo lhes dá votos, foram muitos, são milhares, os ex-combatentes, e aquela narrativa dá-lhes votos, dá-lhes muitos votos, e por isso utilizam determinados termos, por isso perseguem determinadas etnias, por isso convocam manifestações contra os imigrantes, porque não foi pela regulação da imigração, não foi. Isso foi o que depois começaram a dizer. Não foi. O sumo daquilo é mesmo virar as pessoas contra os imigrantes, porque depois vai-se falar, vai-se às redes sociais, ver as pessoas que comentam, e o que é que lá está? Aí é que está a verdade daquilo que gera aquela gente do Chega. A verdade daquilo que gera as palavras e as intervenções do Chega estão depois nas redes sociais e no nível dos comentários das pessoas que estão de acordo com eles. Mas dizia eu que fiquei muito contente dessa linha ter sido repintada de vermelho, e agora a oportunidade de essa linha não ser mesmo ultrapassada já depende do lado do Partido Socialista, e eu espero que Pedro Nuno Santos, Alexandre Leitão, que eu ultimamente não tenho gostado muito de ouvir, no princípio gostei, achei, olha, uma pessoa, ultimamente não tenho gostado muito de ouvir, pelo tom, não tenho, mas pronto, sou eu só, eu estou aqui para dizer o que eu penso. Mas espero que tenham a resposta correta, a resposta de que o país precisa. E, portanto, isto hoje era para dizer bem, já disse bem. Ontem vi um primeiro-ministro que ouviu, pensei, está aqui um estadista. Agora quero ouvir o líder da oposição, que ao ouvi-lo também possa dizer, está aqui um estadista. E a partir daí ficamos todos muito mais descansados, porque o país há de melhorar muito, como já melhorou muito a seguir ao 25 de Abril, ao contrário do que outros dizem, mas mesmo muito, mesmo muito. E alguns dizem, o que se vê agora, alguma vez se viu isto, tiros e isto e aquilo. Bom, eu lembro-me de algumas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, quando era miúdo, andava nos Salesianos do Estoril, e ali no Monte Estoril, ou no Estoril, já não sei onde é que foi, mas foi ali, perto, um bando armado ter assaltado uma orivesaria. E ter isto no tempo do Estado Novo, ainda com o Salazar, e ter desatado aos tiros, e feriu um polícia, e esse polícia ficou deficiente de uma perna. Aliás, depois até acho que chegou a trabalhar fora da polícia, porque a polícia com uma perna, manco de uma perna, enfim, podia estar uma secretária, hoje poderia perfeitamente, seria normal. Naquela altura não era. Mas lembro-me desse assalto violento, com tiros e tudo. Eu lembro-me uma vez estar no circo com o meu pai, naqueles circos pobres que vinham pelas aldeias. Eu morava no Pai do Vento, e todos os anos passava um circo na Amoreira, que punha tábuas, montava aquilo, já tinham uma tenda e tal, mas para as bancadas eram em tábuas, um circo pobre. E a meio do espetáculo, ter entrado a polícia e ter feito prisões dentro do circo.
espetáculo parou, o trapezista não ficou assim no ar, não é? À espera, lá acabou, pum, né? Interromperam o circo para prender um bando que andava para ali a fazer assaltos e tinha ido para o circo, escondidos. Eu lembro-me disso, quando era miúdo. Sim, eu lembro-me na Marginal. Aliás, quem vem de Cascais para o Estoril, do lado direito, a seguir onde era o Hotel Atlântico, é agora um edifício de luxo, havia ali uma mata, que é o único espaço que continua igual desde essa altura, uma mata. E eu lembro-me, da noite, haver pessoas que tinham medo de passar por ali, porque eram assaltadas por alguém que saía, por bandos que saíam dentro da mata. Eu lembro-me, isto no Estoril. Não é? Isto no Estoril. Lembro-me. Mas essa gente quer dizer isso. E diz. E na altura, que era tempo do Estado Novo, ninguém ia dizer que aquilo eram ciganos. Ou que era isto ou aquilo. Eram assaltantes. Eram criminosos. E por isso deviam ser, enfim, afastados da sociedade para não andarem a prejudicar as pessoas. Já era assim. Estes tipos chegaram atrás disso ainda. Estes tipos xegófilos ainda vão atrás do Estado Novo. Porquê? São mais incultos. Verdade. No Estado Novo havia muito analfabetismo. Mas havia alguma cultura. Mas que não fosse... eu acho que entendem o que é que eu quero dizer. É porque não era uma pessoa muito reles que se ia sentar no Parlamento. Havia uma certa escolha, eles eram escolhidos, não eram eleitos, não eram escolhidos. Havia uma certa escolha. E não eram pessoas com reles, como a gente vê ali agora. Reles, porque aquilo é reles. É reles as coisas que dizem, as bocas que mandam. Aquele senhor então que está sempre ao lado do Ventura, aquelas bocas, aquilo é tudo baixo. Na altura, eu lembro-me, o deputado da Arruaceira era o Casal Ribeiro. Casal Ribeiro. Era arruaceiro, chegou a espatar com um sapato na cara do outro e 30 pemolinhos. Era um arruaceiro. Eu gostava de ler o Diário das Sessões. Vejam bem. Porque ia logo ver onde é que estava o Casal Ribeiro, que eu tinha sempre coisas parvas. Porque o homem também não era bom da cabeça. Hoje se calhar seria do Chega. Digo eu. Só lhes faltava esse. Mas para terminar, lembro-me de uma coisa do Diário das Sessões, que era um deputado foi lá à tribuna e disse: eu não estou aqui para defender os interesses dos padeiros, nem dos merceeiros, nem dos serralheiros, nem dos marceneiros. E diz o Casal Ribeiro lá do meio: cuidado com a terminologia das palavras. Enfim, este era o nível mais baixo que havia no Parlamento na altura, era esta. Uma insinuação. Agora, segundo parece, e segundo dizem pessoas que estiveram sentados ao pé deles durante as sessões, o nível é muito mais baixo. Muito mais baixo. E é essa falta de nível que nós devemos evitar. E é por essa falta de nível, até não só por uma questão ideológica, também pela falta de nível, que a linha vermelha deve existir. E por isso ontem fiquei contente quando vi a proposta que Montenegro apresentou e fico agora aqui, sinceramente, na esperança que o outro lado tenha também sentido de Estado e que Portugal tenha governo, e essencialmente um governo sem nunca lá ter nada que cheire sequer a esse partido chamado Chega, que é um partido que só serve para prejudicar Portugal. Já agora, aquele espectador, aquele ouvinte da rádio que telefonou para lá dizer: se não fosse o Chega, não servia aos podres do país, e deu como exemplo o caso das gêmeas,
Eu quero dizer a esse senhor, o caso das gêmeas não foi denunciado por Chega. Foi denunciado pela TVI, creio eu que pela Fátima Felgueiras. O senhor, nesse aspecto, é ignorante. E ninguém tenha dúvidas, da ignorância que vive um partido chamado Chega. 5, 10, 15. 15 anos de Saloia TV.